pessoal, meu nome é Diego, eu trabalho aqui na agência DIT Performance e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre dados estruturados na web, um assunto muito interessante e muito importante, mas antes da gente falar um pouco sobre os dados estruturados, eu queria só contar para vocês um pouquinho da história aqui da internet, quando se fala de programação, de codificação HTML. Eu trouxe até uma imagem aqui antiga de 1995 do KD, que era um mecanismo de busca. Nessa época, pessoal, a internet, a web, ela praticamente era muito orientada a sites com textos, hiperlinks e com poucas imagens. Essas imagens elas demoravam muito para carregar nessa época. E por que eu trouxe aqui os mecanismos de busca? Porque sempre foi um grande desafio para os mecanismos de buscas, como que eles vão conseguir crawlear, ou melhor, ler todas as páginas da internet, da web, e como que eles vão catalogar isso, né? Considerando que nessa época os sites, né, os códigos dos sites, eles não eram nem um pouquinho semânticos, né? A gente tinha um HTML básico lá inline, onde a gente colocava as tabelas, a gente colocava as cores, tudo por ali. E com o avanço, né, do HTML, do CSS, do JavaScript, hoje a história ela é totalmente diferente, né? Então quando a gente olha aqui também o Aonde, o antigo MSN Search, que em 2009 virou o Bing Search, e até mesmo o próprio Google, né? Esses mecanismos de buscas eles têm um desafio muito grande de entender do que se trata aquele conteúdo, porque quando um usuário faz uma busca no mecanismo de busca, ele espera receber ali alguns sites que são resultados relevantes para a busca dele, tá? Então, dentro desses desafios dos mecanismos de buscas, os dados estruturados eles se tornam muito importantes, pessoal. Por quê? Porque com os dados estruturados você consegue facilitar os mecanismos de buscas, entender o que significa o seu site, o que significa aquela página, sobre qual conteúdo que aquela página está falando. E quando a gente fala de dados estruturados, a gente está falando muito orientado ao vocabulário do Schema.org. O Google utiliza isso, tá? Mas ele mesmo ele diz que o interessante é você usar a documentação do próprio Google, porque nem todos os dados estruturados o Google ele vai considerar ou ele vai utilizar para ele criar um snippet, por exemplo, que é esse exemplo aqui dessa receita, né? Então, com os dados estruturados, além de você facilitar o entendimento, né, das máquinas sobre o seu conteúdo, você consegue gerar um conteúdo relevante também na SERP, que é a página de resultado do Google, como por exemplo o Google mostra aqui esse snippet aqui de receita, tá, pessoal? Existem 3 formas para a gente implementar dados estruturados no site, e a ideia aqui nesse bate-papo é ensinar vocês na prática como a gente fazer isso e como validar isso na ferramenta do Google. O JSON, que é o mais recomendado, né, que você trabalha com JavaScript para você implementar esses dados estruturados. A gente também tem a parte de microdados que você vai especificar ali no seu próprio HTML, nas suas divs, essas marcações, e o RDFA, que não é muito utilizado. Hoje o mais utilizado é o JSON, que é o próprio recomendado pelo Google, mas você pode usar também com microdados, tá, pessoal? E aí aqui na documentação do Google, pessoal, aqui em guias de recursos, você vê que o Google ele já carrega aqui, ó, carrossel, curso, evento, produto, perguntas frequentes. Então ele já traz aqui dados estruturados bem segmentado. Então nós vamos mostrar aqui para vocês, nós vamos pegar aqui 2 exemplos, um de artigo novo, dado estruturado de artigo novo, e de FAQ, de perguntas frequentes. Não sei se vocês já viram no Google, né, que o Google já traz ali uma sanfona, um acordeon ali com as perguntas e as respostas. E aqui, ó, você percebe que ele te dá a opção de JSON e microdados, e o Google ele já te entrega pronto esse código. Que você precisa fazer é só alterar esses códigos de acordo com o seu site. Então, pessoal, a gente tem um site aqui de teste, um HTML só de teste. Então eu vou fazer isso em loco aqui na minha máquina mesmo, tá? Então é uma pagininha aqui, só pra gente testar. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa página aqui, vou duplicar ela e vou chamar ela
de artigo, tá? Então, essa página de artigo aqui, que tem esse código HTML, nós vamos fazer uma implementação nela, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, nós vamos utilizar o JSON. Então eu vou copiar aqui o código, tá? E com esse código aqui de um novo artigo, eu vou implementar aqui no HTML. Então eu vou fazer isso aqui na prática, eu vou abrir um bloco de notas mesmo, tá? O ideal é que essa informação ela esteja bem no topo da página, dentro do seu cabeçalho. Então eu vou colocar aqui a marcação. Então vocês observam que aqui ele já traz um tipo que é New Article, que é um novo artigo. Então aqui você vai colocar a URL no caso aqui do seu post, você vai colocar a sua URL absoluta. Eu vou colocar a URL aqui local, por enquanto, só para mostrar para vocês, para testar. Aqui você vai colocar o título do artigo. Então o título do artigo aqui vai o título do post. Então aqui, pessoal, é só para exemplificar, tá? Então eu copiei o título do post e aqui você pode colocar várias imagens, tá? Então eu vou colocar aqui, copiar o endereço dessa imagem. Você pode colocar várias imagens, tá, pessoal? Então posso colocar uma outra imagem aqui também, copiar o endereço da imagem. Eu vou colocar o mesmo aqui, pessoal, só para a gente ganhar tempo, tá? Então eu coloquei aqui as 3 imagens do post. A gente vai colocar aqui a data, né, que esse post foi criado. Então você vai alterar a data. Aqui é quem é o autor. Então aqui o autor aqui é o Diego Teste. Eu vou colocar aqui Diego Teste. Você pode colocar aqui a URL do autor. Então eu vou copiar aqui a URL. Vou colocar aqui uma só de exemplo, tá, pessoal? Só pra gente exemplificar aqui para vocês, tá? A organização, que é o nome da empresa, então a empresa é a DIT. E aí a gente pode colocar também a URL do logo aqui, tá? Então eu vou pegar aqui uma URL de imagem qualquer. E aí você coloca o caminho absoluto, https, : E aí, pessoal, a gente tem implementado aqui as informações desse novo artigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse HTML. E aí, esse HTML, ele está aqui. E aí, se eu der um Ctrl U aqui, a gente encontra esse código de JSON na página. Então eu vou copiar todo esse código aqui. E como que a gente valida, Diego, essa implementação? O próprio Google ele disponibiliza 2 ferramentas. Ele tem uma nova agora, que é esse teste aqui de pesquisa aprimorada. Mas eu vou mostrar para vocês aqui essa ferramenta. Para você fazer essa validação, existem 2 formas. Ou você coloca a URL. Como a gente está fazendo isso em loco, eu vou colocar o snippet de código. Então você não precisa estar no servidor para testar. E aí o Google vai realizar o teste e ele já traz aqui, né? Ele traz 0 erros e 0 avisos. Então ele já reconhece aqui esses dados estruturados dentro dessa página. Então ele reconhece aqui o Diego como autor, a URL do autor, quem que está publicando, que é a DIT Performance, a data, a imagem, o título. Então, pessoal, é bem simples essa implementação, né? E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma implementação via microdados. Então, como que aqui é um exemplo, por exemplo, a implementação de JSON e aqui a implementação de microdados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse código. Geralmente você já tem, né, essa FAQ dentro do seu site, você só teria que copiar esses códigos e adaptar ele dentro da sua div, tá? Então o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Dentro dessa própria página aqui que a gente colocou, eu vou agora colocar aqui os microdados no meio do HTML. Então aqui eu vou excluir aquele conteúdo de texto que a gente tem aqui. Peraí. Deixa eu deletar aqui todo esse conteúdo. Eu apaguei uma div ali, mas eu vou colocar uma div a mais. Legal. Então aqui eu tenho as informações dos dados estruturados. Então a única coisa que a gente precisaria fazer aqui, você já percebe que aqui eles já começam com questions, né? Que é de perguntas frequentes. A FAQ aqui eu posso colocar uma pergunta 1. Aqui eu vou colocar, só para exemplificar,
para vocês, tá bom, pessoal? E aí eu vou salvar esse código, né? Eu vou salvar esse HTML e aí nós vamos juntos aqui fazer a validação na ferramenta do Google. Então, quando a gente entra aqui, pessoal, na página, observe que ele já colocou aqui, né, as perguntas frequentes e as respostas. E aí, se a gente copiar esse código e a gente copiar e colar aqui dentro da ferramenta do Google, ó, o Google já reconheceu as duas implementações. E uma outra coisa legal, vocês viram que eu implementei o artigo com JSON e a gente fez a implementação aqui da parte de FAQ com microdados. Então, o Google já pegou aqui, tá vendo? Ó, pergunta 1, e aí qual que é a resposta e sem erros. Então, pessoal, a ideia aqui desse conteúdo é ensinar para vocês como implementar dados estruturados de uma forma muito simples no site de vocês. Então, isso é muito interessante e muito importante, porque você consegue, como eu falei, melhorar a semântica dos seus códigos e gerar resultados melhores na SERP. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui qualquer. Eu vou pegar aqui evento de marketing em SP, por exemplo. Eu estou procurando um evento em São Paulo. Deixa eu ver se tem algum resultado. Ó. Observe que esse site aqui, ele traz alguns resultados aqui. Ó, eventos que terão dia 29 de setembro. Develop Successful Smart. Quando você entrar aqui no site, com certeza eles vão ter dados estruturados de eventos. Então eu vou dar um Ctrl U aqui, só para analisar o código deles. E vou dar um Ctrl A, um Ctrl C. E aí a gente pode usar aqui a ferramenta de validação do Google para a gente entender como que esse site conseguiu exibir aqueles resultados de eventos na SERP. Então, pessoal, tá aqui. Então ele tem o evento, a data do evento, o endereço do evento, a latitude e longitude, a localização, a URL para ele comprar esse evento, o ingresso para esse evento. Então tá aqui, ó, os eventos, né, os snippets de eventos, e aí o Google começou a exibir essas informações na SERP. Pessoal, esse é o conteúdo que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, como implementar dados estruturados de uma forma muito simples, usando JSON e microdados. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, segue a gente e nós vamos deixar embaixo aqui do vídeo todos os links. Um abraço e até a próxima.